Olhem, há um vírus extremamente infeccioso, extremamente transmissível, abarrotando os ambulatórios de hospitais e clínicas de todo o Brasil, principalmente com crianças. Eu te explico que vírus é esse, como se prevenir dessa virose que no primeiro quadrimestre de 2024 está causando muito transtorno a diversas famílias do Brasil. Eu sou o Paulo Henrique, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. O vírus é o vírus sincicial respiratório, ou VSR. Esse vírus é um vírus relativamente comum, mas sempre nesse período chuvoso da primeira parte do ano, ele começa a se espalhar muito rapidamente, afetando principalmente crianças. Qual o problema? Esse vírus, relativamente comum, provoca uma infecção viral muito parecida com gripe, com um resfriado comum. Coriza, congestão nasal, dificuldade de respiração. O problema é quando ele se associa a outras infecções virais, como, por exemplo, influenza e Covid. E aí a co-infecção VSR, ou vírus sincicial respiratório, e influenza já agrava o quadro. E se essa co-infecção for VSR, influenza e Covid, o quadro tende a se agravar mais ainda. Há uma tendência, inclusive, dele provocar bronquiolite, que é uma inflamação dos brônquios, com acúmulo de secreção e dificuldade respiratória. E o tecido inflamado dos brônquios pode, inclusive, ficar susceptível à infecção bacteriana. E aí a pessoa começa a apresentar febre. Quando a criança começar a apresentar chiado no peito, dificuldade de respiração, o ciclo respiratório muito curto e muito frequente e febre, é o momento de procurar ajuda médica, porque o médico vai prescrever um antibiótico adequado para combater a infecção bacteriana associada à infecção viral. Não há vacina no Brasil disponível para o VSR, mas existe no Brasil vacina disponível para a influenza e para a Covid-19. Portanto, se você está protegido, imunizado contra a influenza e contra a Covid, dificilmente você vai contrair o VSR e vai desenvolver uma infecção grave pelo vírus sincicial respiratório, porque você não vai ter a co-infecção VSR, influenza e Covid. E é importante também dizer que o VSR é muito comum entre crianças em idade escolar. Portanto, se você tem uma criança em casa com sinais e sintomas respiratórios, evite encaminhá-la para a escola exatamente para evitar que o VSR circule entre os coleguinhas. Isso é empatia, isso é preocupação com o próximo. É importante também exercitar nas crianças o hábito de higienizar as mãos e, em casos de surtos locais, convém utilizar máscara. Agora, caso alguém na sua casa tenha sinais e sintomas de infecção respiratória, que possa ser VSR ou influenza, convém adotar algumas estratégias, como, por exemplo, manter o repouso para economizar energia, já que o sistema imunológico precisa de energia para produzir defesas. Uma alimentação leve e equilibrada é muito importante e, fundamentalmente, boa hidratação. Uma boa hidratação garante que as secreções produzidas nas vias respiratórias em defesa contra a infecção viral sejam mais fluidas, e isso vai facilitar a respiração. Pessoas mal hidratadas tendem a produzir secreções mais espessas e isso dificulta muito a respiração. E aqui ficam duas recomendações. Como a grande gravidade do vírus sincicial respiratório é quando ele acontece com co-infecção com influenza e ou Covid-19, e como no Brasil nós temos vacina contra influenza e vacina contra a Covid-19, manter o cartão de vacinação atualizado é muito importante, porque aí, se você contrair o vírus sincicial respiratório, você vai desenvolver uma infecção sem a possibilidade de desenvolver uma infecção conjunta com outras duas que podem agravar muito a sua situação. Um outro ponto muito importante: febre que persiste além de 2 ou 3 dias é indicativo possivelmente de bronquiolite e pneumonia. Aí convém procurar ajuda médica para uma análise mais acurada e potencialmente e possivelmente prescrição de antibióticos para resolver a infecção bacteriana associada à infecção viral. Com essas dicas você vai se proteger, vai proteger o próximo. Um bom sábado a todos vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal.